Bem, amigos, a paz do Senhor. É um prazer nós estarmos aqui mais uma vez, nessa oportunidade ímpar que o Senhor tem nos dado. E nós vamos, nessa oportunidade, estar fazendo uma pré-aula da lição CPAD. Nós já estamos indo para a segunda aula, que é o tema Atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Então é importante, esse tema ele tem aí o seu papel relevante do Espírito Santo na obra da redenção. Texto áureo está lá em Atos capítulo 9, versículo 31. Mas antes de nós lermos, quero pedir a você que você possa deixar o seu comentário aí nas nossas pré-aulas, que você possa compartilhar nossas pré-aulas para que outras vidas sejam alcançadas. Dá um like aí, curte, coloca um amei, compartilha e acione o sininho aí para que você possa receber os nossos novos vídeos. Toda vez que nós postarmos aí um vídeo novo, você seja aí acionado de que o vídeo deu entrada aí no canal, ok? Então vamos lá. Texto áureo, ou seja, texto de ouro. Atos 9, 31 diz assim: assim, pois, a igreja em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. E se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Verdade prática, diz, a atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e o conduz desde a conversão até o fim da jornada cristã. Então, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Texto de referência está lá em João, capítulo 16, versículos de 7 a 13. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, só para a gente agregar alguns assuntos aí nessa pré-aula, ok? Introdução. Bom, é bom a gente lembrar que no plano da redenção, da salvação, quando o Espírito Santo nos convence e nos salva, ele nos salva para que nós possamos nos tornarmos bênçãos para outras pessoas, para que nós possamos apanhar essa bênção da salvação e apregoar esse caminho da salvação para que outras pessoas também sejam alcançados pela ação de convencimento do Espírito Santo. Então nós vamos aprender nessa lição, ou melhor, aprendemos na lição passada, que o Espírito, quem é o Espírito Santo? Nessa, agora nós vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes, ok? Então, o Espírito Santo como promessa. Bom, o Espírito Santo ele foi prometido para o crente, para dar ao crente a capacitação de apregoar o Evangelho. O Espírito Santo, ele não é um objeto de luxo que você tem para se vangloriar por tê-lo. E ninguém mais pode ter aquilo que você tem. Não, o Espírito Santo ele é uma dádiva, ele é um presente que é dado a nós para que nós possamos pregar esse Evangelho e esse presente seja dado também da parte de Deus para as outras pessoas a quem nós pregarmos o Evangelho. Então o Espírito Santo ele atua na conversão, e é isso que nós vamos ver,
E depois de conversos, ele nos capacita, ele nos dá autoridade, ele nos dá poder, ele nos dá entendimento, ele ilumina nossa mente, ele nos instrui, ele nos orienta, é ele quem nos guia, ele é aquele fogo que queima, que ferve dentro de nós, nos conduzindo à oração, nos conduzindo à busca, nos conduzindo a uma gana de conhecimento de Deus. Bom, quando o Espírito Santo acha em nós liberdade, ora, ele atua de modo sobrenatural. Uma coisa é nós falarmos que temos o Espírito Santo, graças a Deus. Outra coisa, bem diferente, é o Espírito Santo nos ter. Então todo mundo pode bater no peito e falar, eu tenho o Espírito Santo mora aqui. Mas o Espírito Santo pode ser que ele não tenha a mesma prerrogativa de falar, eu também te tenho, meu servo. Eu também domino toda a sua vida, você abre para mim todas as portas dos cômodos dessa casa espiritual e eu tenho acesso a todas elas. Não é ou não é bem diferente eu ter o Espírito e o Espírito me ter? Bem diferente eu possuir a palavra e eu ser possuído por ela. Bem diferente eu andar com a palavra e eu andar na palavra. Olha só como é que vai se desvendando um leque de informações dessa pessoa meiga, doce, oh aleluia, que é o Espírito Santo do Senhor. Bom, ele é a promessa feita por Jesus, que se ele não fosse, ele não viria, mas Jesus foi e ele veio. Então, o tópico 1, subtópico 1, diz promessa messiânica, ou seja, a promessa existe porque existe um plano, e não um plano qualquer, um plano estabelecido por Deus, para que nós fôssemos alcançados por essa promessa. A gente encontra lá em Romanos capítulo 1, verso 2, também no livro do profeta Isaías, capítulo 32, segue aqui as referências. Essa é uma promessa que se cumpriu a partir da vinda de Jesus. Ele começou a preparar esse caminho para quando ele fosse, o Espírito Santo ficasse ou viesse e permanecesse conosco. No Antigo Testamento, a ação do Espírito Santo era esporádica, ele vinha, efetuava um papel e retornava, mas a partir da morte, da ressurreição de Jesus, Jesus ser assunto ao céu, ele disse, quando eu for, ele vai vir, e ele estará em vocês, e habitará em vocês. Habitar é moradia, é permanecer, é residir. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. Que coisa gloriosa. Paulo diz na sua carta de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, tendo esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nosso. Ele é o dínamo de Deus. Na antiga aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Sim, há uma diferença justamente porque depois do Pentecostes, eu mencionei isso antes, ele habita. Ele passou a habitar em nós. Antes do Pentecostes, ele tinha a sua ação. Todo o Antigo Testamento, até no livro de Esther, onde a gente não ouve falar o nome de Deus, tanto quanto no livro de Cantares, mas há uma ação de Deus. Então há uma ação também da pessoa do Espírito Santo trabalhando em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus, para poder trazer a edificação espiritual para as nossas vidas. A promessa do Consolador, a vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós.
Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário, lá Atos capítulo 2, versículo 32 e 33. Então aí, a partir de Atos 2, quando a igreja nasce, a gente pode dizer que Jesus, ele vem pregando a respeito da igreja, e a igreja, no ministério de Jesus, ela está ali no seu embrião. Ela está ali incubada, ela está ali no seu estado embrionário. E em Atos 2, a igreja nasce. Então, a igreja nasce e ela nasce com a ação do Espírito Santo, tendo em vista que para que houvesse essa ação, houve uma obediência dos discípulos de Jesus. Porque se a gente lê em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus, antes de ser assunto ao céu, ele diz para os seus discípulos: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No versículo 50 de Lucas 24, Jesus é assunto aos céus. Então, eles permanecem ali, nós vamos ver isso mais para frente aí nas outras lições, eles permanecem ali por volta de 10 dias, por cerca de 10 dias, e no 10º dia acontece essa promessa, o cumprimento dessa bendita promessa que a gente denominamos a partir do século XIX ali de pentecostalismo. Oh, glória a Jesus! Vamos aqui para o 2. O Espírito Santo ensina. Bom, o Espírito Santo, ele ensina. O Espírito Santo, ele encoraja. O Espírito Santo, ele guia. O Espírito Santo orienta. O Espírito Santo diz não. O Espírito Santo diz sim. O Espírito Santo diz: sai de cena e vai para a estrada de Jerusalém que desce para Gaza, que está deserta. E aí só com muita entonação com Deus a gente consegue obedecer uma ordem dessa. Então, ó, o Consolador, ele é o Consolador, né, que vem do termo aí parácletos, do grego, que vem dessa preposição parar ao lado de, próximo, tá aí na lição, e do verbo kaleo, chamar, convocar, de modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Então, o Espírito Santo é quem nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo é ele que intercede por nós quando forças nos falta. É momento de nós aproveitarmos essa lição para a gente incentivar a busca do Espírito Santo. Há tantas campanhas nas igrejas de libertações e eu penso que está na hora da gente voltar e nós começarmos a fazer campanhas para buscar o Espírito Santo. Não é uma boa? Vamos fazer campanha de busca a Deus. Hoje, falar em oração na igreja é quase que um assunto fora de moda, antiquado. Falar de oração não dá mais liga. As pessoas não querem orar mais. E aí nós inventamos outras nomenclaturas. Louvorzão, mais o quê? Você sabe aí. Comenta aí, fala aí, mais o quê? Louvorzão, louvor profético e tantas outras nomenclaturas, mas oração não. Oração é uma coisa que está se extinguindo da igreja e nós devemos ficar atentos com isso.
a geração que conheceu o poder da oração, a geração que conheceu o poder dos joelhos dobrados, é que precisa ensinar essa geração atual que dobrar joelhos, ter aquela marquinha de joelhos que se dobram, ela é fundamental para o seu sucesso no mundo espiritual. É por isso que hoje nós vivemos muitas fantasias evangélicas. Por isso que nós vivemos hoje pessoas com excelente performances, mas por trás não é nada daquilo. Falta-nos cairmos de joelhos aos pés do Senhor, que o Espírito acha liberdade em nós de nos lançar de joelhos, de dobrar os nossos joelhos. Que Ele ache em nós esse poder de convencer, porque o Espírito Santo provavelmente ele tem mais dificuldade de convencer os crentes do que de convencer o pecador. Porque o crente ele começa a se achar, e essa é a problemática toda. Quando o crente começa a se achar muito crentão, ele começa a querer dar conselhos para Deus, ele começa a querer ensinar a Deus. Já existe uma dinâmica na igreja que se criaram, que quando o pregador está falando, alguém fala assim, é por aí Jesus. Ou seja, será que essa pessoa está indicando o caminho para Jesus? Será que essa pessoa está ensinando a Jesus que ele está no caminho certo? É desse jeito, Jesus. Ora, alguém está dando uma orientação para Jesus nessas frases. Jesus não precisa dos nossos conselhos. Nós é que precisamos dos conselhos de Jesus. Então o Espírito consola. O Espírito ensina. Olha, que nós venhamos a aprender com o Espírito Santo. E o Espírito ajuda. O Espírito nos ajuda. Eu estava citando aqui a respeito de saber ouvir a voz de Deus, porque a gente lê ali em Atos, quando Filipe está ali, Deus usando Filipe poderosamente em Samaria. A gente pega ali Atos, a partir do versículo 20, do capítulo 8. Poderosamente em Samaria, tão poderosamente que Pedro e João ficam sabendo e eles vão para Samaria também. E lá eles impõem as mãos e Deus batiza com o Espírito Santo, Deus faz sinais, Deus cura, mas o Espírito diz para Filipe para que ele saísse dali, fosse para a estrada de Jerusalém que desce para Gaza, que estava deserta. Digamos o Espírito ou o Senhor delegou autoridade para que falasse a Filipe. Sai daí, vai para a estrada de Jerusalém que desce para Gaza que está deserta. O que Filipe faz? Filipe automaticamente obedece. Ou seja, para a gente compreender melhor esse texto, eu peguei aqui a minha Bíblia, para a gente entender essa dinâmica. Versículo 26 diz, um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, capítulo 8, versículo 26, dispõe-te e vai para o lado do sul, do caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Aí vai narrar a história, né, que ele vai para lá, narra a história. E então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Versículo 29. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Então o Senhor manda Filipe sair do palco para o deserto, do público para o deserto. E Filipe sai. Filipe obedece porque ele conhece o seu Senhor. Ele conhece a manifestação do seu Senhor. Porque se ele não conhecesse, e de meio a tantas manifestações que estavam acontecendo ali em Atos 8, em Samaria, depois você leia, até para você dar uma enriquecida na sua aula, Filipe
Se ele não conhecesse, ele ia falar, pô, isso aí é o diabo. Esse anjo aí é do diabo. Deus está me usando aqui poderosamente. Aí vem aqui e diz, vai para o lugar deserto. Ele obedeceu à voz do Senhor. E a sua obediência, ele ganhou o eunuco. E o batizou, e de modo sobrenatural, ele se encontrou e foi arrebatado para Azoto. Olha que a obediência traz benefícios. O 3, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Ou seja, o que faz o Espírito Santo? O Espírito Santo traz convicção. O Espírito Santo traz convicção. Quais são os métodos usados pelo Espírito Santo? Isso é importante. Isso é muito importante. O Espírito desperta a consciência do pecador. Acende uma luz para o pecador. Esse é o papel do Espírito Santo. Desperta a consciência do pecador e leva o homem a se sentir que é pecador. Porque, conforme diz Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então o Espírito Santo, ele nos usa como usou Felipe, para que outras pessoas sejam salvas, sejam resgatadas do mundo das trevas, do reino das trevas, das mãos de Satanás, para o reino do Filho do seu amor. Glória a Jesus. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Eu disse anteriormente que o Espírito Santo tem mais dificuldade, com certeza, de nos convencer do que de convencer o mundo. Porque nós, cristãos, acabamos achando que somos a última bolacha do pacote e queremos ensinar Deus. Agora o pecador não. O pecador realmente ele quer Deus. Ele tem necessidade de Deus. Por isso ele acaba sendo mais fácil de se convencer. Deixa o Espírito Santo convencer a gente. Vamos reconhecer que nós erramos. Sabe por quê? Pecado tem nome. Pecado tem nome. Pecado tem nome. Qual o nome do pecado? Não sei. Pode ser mentira, pode ser roubo, pode ser adultério, pornografia, intenção má, facções. Pecado tem nome. Então o ideal é que eu dê nome ao meu pecado quando eu falar para Deus. O ideal é que eu expresse para Deus a minha ação pecaminosa e não aquela toque de mágica. Senhor, perdoa os meus pecados por palavra, pensamentos e obras. Não, Deus nos guarda disso. Vamos falar para Deus a verdade. Senhor, a minha fraqueza é essa, tu sabe. Eu preciso de ajuda. Senhor, isso. Me socorra. Esse deve ser o nosso papel. E geralmente um pecador, quando se arrepende de verdade, ele se rasga. Então por isso que é importante a gente pontuar isso nas nossas aulas, para a gente não mesclar e não enganar as pessoas enxugando gelo, ok? A tua vida deve ser o exemplo para a sua classe. Então vamos nós. Convence o mundo do pecado. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça de que o Espírito Santo convence o mundo é a impecável ou a impecabilidade de Cristo. A justiça impecável de Cristo. Cristo não tem pecado. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. E o mundo convencido, o mundo homem, o homem convencido, passa a viver essa vida justificada por Cristo. Passa a viver uma vida pela ação da justificação em Cristo Jesus, que vai mudar todo o seu rumo, a sua maneira de pensar e automaticamente a sua vida.
O Espírito Santo convence do juízo. Jesus disse ainda do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás. Então João 16, 8 ao 10 vai dizer justamente isso. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o papel do Espírito Santo. Então os nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Só que o diabo ele não se contenta, ele continua às vezes trazendo à tona os nossos pecados. Então eu quero trazer aqui uma história do grande reformador do século XVI, Martinho Lutero, alemão. Lutero disse que Satanás apareceu para ele, sonho, e desenrolou um pergaminho com muitos dos seus pecados. Falou: Lutero, aqui estão os seus pecados. Lutero olhou e disse: realmente são os meus pecados. Tem mais algum? Ele sumiu, voltou com mais outro pergaminho. E Lutero disse: realmente são meus esses pecados. Todos eles eu já cometi. Tem mais algum? Sumiu, voltou com outro pergaminho e falou: tem mais esses. Lutero falou assim: realmente todos esses são os meus pecados, mas você esqueceu de uma coisa, que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, me purificou de todo pecado. Oh, glória a Jesus! Então, a justificação de Cristo nos limpa, nos lava do pecado. Agora, nós não podemos brincar com o pecado. Não podemos flertar com o pecado. Esse tema dá para nós pontuarmos, para que não fique nenhum pecado aí doméstico, oculto, que muitas das vezes impede o crescimento do cristão. Então acho que essa aula dá para a gente dar uma enriquecida aí e varrer muitas coisas de debaixo do tapete aí, hein? Olha, é uma lição exemplar. Que Deus te use poderosamente nesse domingo. Que o Espírito Santo te pegue com poder e com autoridade divina e que tu seja usado. Ore a Deus, peça a Deus direção. Vá em jejum para a sua escola dominical, para a sua classe, orando pelos seus alunos, gemendo por eles em espírito. E Deus há de te usar poderosamente. Amém? Deus abençoe a sua aula de domingo, que ela seja uma bênção para mudar e transformar vidas. Fica aí a nossa pré-aula, um grande abraço, fica com Deus, Deus abençoe a sua vida. Fica aqui esse pequeno auxílio para que você possa utilizar dentro aí do seu assunto a ser abordado domingo. Beijo no seu coração, até a próxima pré-aula. Fica com Deus.